Olá, começa agora o Jornal da Câmara e hoje nós vamos falar sobre um livro que reúne em textos e fotos diversos monumentos da capital que homenageiam os grandes médicos gaúchos. Memorial em bronze e granito é a compilação de placas e bustos aos personagens da medicina do Rio Grande do Sul, elaborado pelos irmãos Genaro Laetano e Nicolau Laetano. E um dos autores está conosco aqui no estúdio. Seja bem-vindo, doutor Genaro. Como surgiu essa ideia, doutor, de fazer aí esse livro que reúne essas placas, esses bustos dos médicos gaúchos? Bom, algum tempo atrás eu estive visitando a Espanha e exatamente na Andalucia e precisamente na cidade de Sevilha, quem não viu Sevilha não viu maravilha, me deparei no centro histórico com dois monumentos. Um deles era Maimonides, Moses ben Damião, e ali estava escrito médico da corte e do califado. A 50 metros vi outro monumento, que era Al-Kafek, que foi um oculista. Isso é fantástico, isso assim, que coisa linda. Eu estou vendo aqui nesse centro histórico, dois monumentos, e já me lembrei de Porto Alegre. Na época de acadêmico, eu passava, quando saía da Santa Casa, eu via um monumento ao Mário Tota, uma beleza de monumento, com placas, com alegorias, e com busto, e com distintivo da medicina. E aquilo me empolgou. E eu fui caminhando da Santa Casa até a Praça Júlio de Castilho. Cheguei lá, Florence Gartua. É um monumento espetacular, que hoje até está preservado. Então eu me propus saber onde é que estavam, quais são os monumentos aos médicos em Porto Alegre. E fui investigando, fui periciando, digamos assim. Né? Fiz um trabalho detetivesco e nós tínhamos 25 monumentos. Assim, fiquei encantado. E comecei, então, a fazer a biografia de cada um. Primeiro, levantamento fotográfico, que aliás é uma raridade esse levantamento fotográfico, porque, face à destruição desses monumentos, é o único retrato retrato documentado que nós temos desses monumentos. Então, eu passei a pesquisar esses médicos. Comecei por Sarmento Leite, que foi o criador do prédio da Faculdade de Medicina, ali na Sarmento Leite. Tem um busto ali na entrada da biblioteca da faculdade. E foi meu primeiro contato com esse monumento. E eu fiquei também encantado com a obra que esse cidadão fez. Aí passei pela Santa Casa, eu te disse, Mário Tota, depois Florence Gartua, e pelo Parque da Redenção fiquei mais encantado desse. Mas não é possível que nossa cidade tem uma grande riqueza de monumentos aos médicos, que era o Onis Dias, um do lado do outro, Licínio Cardoso, que era um médico homeopata, e Hahnemann, que era um médico que também fazia homeopatia. E assim por diante. E eu também cheguei a descobrir outros monumentos, do professor Eliseu Paglioli. Esse monumento foi inaugurado em 1960 e depois desapareceu. Incrível. Aí tem uma história muito bonita atrás. É que no dia em que foi o Eliseu Paglioli, que foi um dos grandes criadores da reitoria e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele tem uma história maravilhosa. Como é que ele começou a ser médico? Ele foi um bedel, ele foi um anatomista, e ajudava a fazer dissecções de cadáveres. E esse estava ali, e eu procurei onde é que está esse monumento. Aí descobri que estava num lugarzinho bem escondido até, na reitoria. Naquela escadaria que entra à esquerda, e que tu vês ali onde era o salão de festa da reitoria. Estava lá o professor Eliseu Paglioli. Fiquei muito encantado porque o professor Eliseu eu fui aluno do professor Eliseu. Ele morava ali perto da minha casa também, conheci meus pais e fiquei encantado. E quando eu falei também sobre o Eliseu Paglioli, já outro surgiu, que eu já te comuniquei, o Onis Dias, que tinha uma obra espetacular de literatura médica, avançadíssima para a época. Esse Onis Dias é um cabedal de ciências, um recôndito maravilhoso de mensagens médicas. E como o senhor descobriu todos esses monumentos? Como é que foi esse levantamento? Alguns foram passeando pela cidade. Como é que eu jamais pensei que Raul Pila tivesse um monumento. E tem, ali na descida da João Pessoa, debaixo do viaduto Loureiro, né? E agora, mas se alguém disser onde é que está esse monumento? Bom, esse monumento desapareceu.
fantasticamente desapareceu, depredado, roubado a colunata de mármore, o busto de bronze, uma placa de bronze com dizeres dizendo o seguinte: advogado e médico. Interessante o Raul Pira. E ele foi um dos grandes professores também da faculdade. Mais tarde, eu cheguei no portal da fundação da Faculdade de Medicina, ali na Sarmento Leite. Encontrei outro monumento, de Heitor Cirne Lima. Fiquei mais envolvido, fiquei mais encantado, porque eu conheci o professor, eu fui aluno dele também, e me lembro da sua competência fabulosa em de repassar os ensinamentos que ele tinha. Está lá hoje, até hoje, bem conservado, esse busto com placa com dizeres. Mas vamos mais adiante. Cheguei um dia, saído do hospital de cardiologia, lá encontrei, dentro do memorial da faculdade, dentro do hospital de cardiologia de Porto Alegre, o Rubens Rodrigues. Aí ele disse assim: mas como? E ninguém sabe dessa? Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Sim. Até porque são diversos monumentos aí que geralmente a população passa e não percebe, né? Exatamente. Isso aí é um problema, por exemplo, cultural. Se tu vai em Londres, se tu vai em Paris, tudo aquilo é conservado. Inclusive estátuas de bronze, os cemitérios são visitados, o Père Lachaise é visitado, é cultuado. Aqui falta essa tradição. Então, o nosso monumento, tu passa na frente dele, tu vê Bento Gonçalves. Mas quem foi Bento Gonçalves? Quem foi o general Osório? E com os médicos, eu disse: não, eu vou me propor agora fazer a biografia desse cidadão. Aí veio o monumento do Mário Rigato, simbólico. Mário Rigato, ele tinha uma característica sempre bem vestido, sempre bem elegante, e usava uma gravatinha uma borboleta no pescoço. Está lá esse monumento na esquina da Ramiro Barcelos com a Avenida Ipiranga. Logo depois veio o Rubens Rodrigues. Aí um dia eu fui, incrível, eu me lembrei dos tempos de faculdade, lá no hospital, sanatório, Belém, Parque Belém, construído sob a chancela de Getúlio Vargas, dois médicos. Oscar Pereira, que é nome de rua. Sim. E estava lá o monumento dele. E eu fui lá, estudei, pesquisei. Foi uma descoberta maravilhosa. Esse monumento é um prestígio ao criador desse hospital, porque ele conseguiu uns arranjos políticos muito criativos e muito saudáveis para a nossa cidade. Numa época que a tuberculose era muito incidente na nossa cidade, no nosso estado, não havia hospital para esse tipo de tratamento. Foi lá o doutor Oscar Pereira e fez. O Oscar e o seu irmão dele, Manuel Pereira, fizeram o hospital, que até hoje é uma glória. É um dos mais belos hospitais que eu conheço aqui em Porto Alegre. Bom, como se não bastasse isso, na beneficência redescobri um outro médico, fiz a biografia dele. Agora, eu disse, quanto tempo eu levei para fazer isso? Eu acho que uns 5 anos da minha vida. 5 anos. Porque tive que pesquisar. Pois é, como foi essa pesquisa aí bibliográfica, onde o senhor conseguiu aí esse material de estudo? Bom, deveria ser um segredo de Estado, mas como o nosso objetivo é ser transparente, foram os jornais dos museus de nossa cidade. Os jornais depositados, conservados no nosso museu. Hipólito da Costa, Museu do município. Sim, porque também o livro traz aí os documentos também, traz com cópias de jornais, inclusive, né? Os jornais, foi o Correio do Povo, fantástica fonte de informação, Diário de Notícias, a Federação, e esses foram os segredos das joias. E mais, arquivos da Faculdade de Medicina, revistas da Faculdade de Medicina e os levantamentos fotográficos. Agora eu tenho que fazer o seguinte: essa fotografia que tem no jornal, tu não pode inserir no teu trabalho, a não ser que com uma petição ou citação, diz, olha, essa fotografia, edição do Correio do Povo, tal data, assim por diante. Então eu fui atrás, fiz um levantamento fotográfico e tive a felicidade de retratar esses monumentos na sua íntegra. Sim. Hoje, se tu procurares, por exemplo... Mas o senhor conseguiu achar todos ainda? Todos. Todos? Todos íntegros.
Que eu acho que a coisa mais valiosa desse meu trabalho é um documento fotográfico, uma documentação fotográfica. Porque hoje, se tu vai comparar, por exemplo, não é possível que esse monumento era assim. Por exemplo, do Mário Tota, ali na Santa Casa, roubaram as placas. Uma placa maravilhosa onde tinha uma sala, um bloco cirúrgico, e o médico, Mário Tota, e as enfermeiras religiosas assistindo o parto. Uma outra placa com um livro. O Mário Tota foi um dos médicos que criaram o Natal da Criança Pobre. Então, isso foi inédito, foi há 40, 50 anos. E essa dizia assim: enquanto houver os sapatinhos, uma placa de bronze, enquanto houver os sapatinhos e crianças tão pequenas e tão lindas como essas, jamais deixarei que ela não ganhe um presente. Está ali, aquela placa foi roubada. Todos esses monumentos representam aí personagens importantes para a medicina. Sim, todos eles marcaram a sua época. Pois é, o que eles precisaram fazer para ganhar um monumento? Bom, eu te disse, Tiago, que o Mário Tota criou que é a maternidade que tem seu nome. O Heitor Anis Dias, ele foi um médico que representou o Brasil em diversos congressos. E agora eu já estou me lembrando de outro, porque o doutor além do Mário Rigatti, eles visitavam muito, participavam muito desses congressos. Então cada um tem uma história, tem uma motivação e uma razão de ser. Eu também acredito que ajudaram aí no desenvolvimento da cidade, na questão de saúde, na questão política, né? Perfeitamente. O próprio Raul Pila, por exemplo, que é um monumento que está desaparecido, eu repito, não é? Ele foi um grande, uma figura muito avançada, que motivou o Senado, a Câmara, para investir na cultura médica. Outro, qual é o mérito do Eliseu Paglioli? Tudo que tu pode pensar de bom. A faculdade de odontologia, a faculdade de engenharia, a faculdade de arquitetura, o amplo recôndito lá da URGS, em direção a Viamão, que tem ali aquilo foi tudo dele. A própria reitoria, um prédio maravilhoso até hoje. Desses 25 aí monumentos que o senhor fez o levantamento, o senhor sabe quantos ainda estão no local, quantos já desapareceram? Foram vítimas de vandalismo? Aí? Eu te digo que desapareceram, praticamente quase todos estão deformados. Todos eles têm a mão criminosa de alguém que depredou, que arrancou a placa de bronze, que arrancou o arranjo floral, que roubou o busto. A Prefeitura Municipal tem ali no Parque da Redenção, um depósito onde tem uma série de monumentos. Eu andei procurando do Mário Tota, não encontrei. Andei procurando o do Raul Pila, não encontrei. Onde é que estão é o bronze. É o bronze. O bronze é uma fonte de negociação. Alguém rouba uma placa e vai vender num ferro velho por um custo miserável, não é mais... E aquilo marca. Inclusive, os irmãos marciais é um exemplo disso. Os irmãos marciais estão aqui na praça perto do shopping de Praia de Belas aqui. Tinha um monumento, era uma colunata de bronze polido, rósea, e que tinha o nome deles, Odônio Marciais, Nino Marciais, os 4 irmãos, que foram a família mais gloriosa dos médicos em Porto Alegre. Eles foram um alicerce cultural da cirurgia e da clínica no hospital da Beneficência Portuguesa, que naquela época era uma maior referência em matéria de cultura, assim por diante, de ciência médica e de trabalhos médicos. O que aconteceu? Aquele monumento dos irmãos Marciais, que foi prestigiado inclusive pelo Rotary Club, desapareceu. Quando eu cheguei lá, mas como? Faz 3 meses que eu estive aqui, agora onde é que está esse monumento? Completamente roubado. Agora, o que se faz com o mármore? Eu não sei. Mas as placas de bronze e outras estruturas são geralmente surrupiadas. Isso é uma pena, né? Mas pelo menos a gente tem aí um registro, que foi esse seu livro. Queria saber quais são os próximos projetos, se o senhor tem próximos projetos aí. Sim. Tiago, tu sabe que como eu fui médico clínico generalista em Santa Catarina, Ceará, que eu fiquei 10 anos lá, eu era tudo, fazia parto, fazia cirurgia, pediatria, e vim para cá, e me reencontrei com a minha cidade.
Então, o que eu estou estudando agora, por exemplo, são os monumentos da minha cidade. Os monumentos, que é Porto Alegre tem uma riqueza de monumentos, 250 mais ou menos. O Rio de Janeiro tem 1000. Jamais tem mais população. O meu grande objetivo agora é biografia sobre os médicos homenageado com as ruas de Porto Alegre. Por exemplo, Rua Mário Tota, Rua Florencio Gartua, Rua Décio Martins Costa. Atrás de cada placa, a maioria mais ou menos conservadas e muito delas desaparecidas, lembram um fato, uma razão de ser. E outra grande desse trabalho é que a coleta desse material foi feita aqui na prefeitura, foi na Câmara de Vereadores. Os vereadores que inspiraram essas ruas. Então o nome, o livro, vai sair dentro de pouco tempo, já está registrado no registro de livros de Brasília, que tem uma biografia dos médicos homenageados nas ruas de Porto Alegre. O senhor poderia adiantar aí quantos mais ou menos o senhor conseguiu? Bom, aí, reunir? Tiago, tu não vai acreditar, 150 médicos, 150 ruas de Porto Alegre são homenageiam os médicos. Aí muita gente nem sabe aí que o nome da rua homenageia um médico, pois né? Pois é, exatamente. E é como eu te disse, onde é que está a placa de Helmut Weimann? Onde é que está a placa de Décio Martins Costa? É uma história. Então o que está acontecendo com essas histórias? Vai ser a mesma coisa que os monumentos. Praticamente, isso já está montado o livro, e eu vou te mandar a capa para tu dar uma visualização, e já tenho a promessa de que, se for tudo bem, o nosso vereador, presidente da Câmara, Tiago, que é médico, Isso. que teve muita simpatia pelo projeto. É essa a minha razão de existir, porque eu estou aposentado. Aos meus tantos anos de idade, pronto. Tá certo, doutor Genaro Leitão, muito obrigado por participar do Jornal da Câmara. Eu agradeço a gentileza tua, Tiago, e também do presidente da Câmara, que me recebeu maravilhosamente bem e manifesta um interesse espetacular pelo meu trabalho, que eu pretendo que seja reeditado sobre os monumentos aos médicos, e esse agora sobre as ruas de Porto Alegre, que já está no caminho certo. Tá certo, boa sorte. Muito obrigado. O Jornal da Câmara fica por aqui, obrigado pela audiência e até a próxima edição.